acompanhando a gente, né? Sejam bem-vindos ao De Casa para Lar. Aqui nós compartilhamos técnicas e formas de deixar a sua casa alugada com a sua cara sem precisar de reforma. Eu sou a Lari. Eu sou a Gabi. E hoje a gente vai falar sobre paredes brancas não tem erro. Mas será? Primeiro, a gente quer dizer que, de forma nenhuma, a gente não gosta ou acha ruim ou acha errado ter paredes brancas no apartamento. Não é isso. Mas o que a gente quer, sim, é mostrar... A gente, inclusive, gosta bastante. Aqui do lado, no escritório, tem uma paredona branca. Ali no YouTube tá super aparecendo. Mas o que a gente quer dizer é que existe uma diferença entre paredes brancas e um imóvel pelado e paredes brancas que estão com vida, que estão intencionalmente brancas para dar um efeito visual, para que elas façam composição com outros elementos do ambiente e por isso ela tem vida. Então existe uma diferença muito grande e essa imagem, por exemplo, que a gente pegou no Zap é um apartamento aleatório que está disponível para aluguel. E é bem interessante analisar que se o seu apartamento está com essa cara, cuidado, porque ele está ali, ele poderia ser a casa de qualquer pessoa, não necessariamente a sua, né? Então, o que a gente quer muito é que as pessoas tenham lares e não apenas imóveis. Por isso que o canal chama até de Casa para Lar. Então, como você deixar esse espaço onde você mora com a sua cara, que seja um espaço aconchegante, que não seja... se você tirasse uma foto dele, ele poderia estar ali disponível para qualquer pessoa alugar e morar dentro desse espaço. E essa ideia do clean, a gente fala que as pessoas, quando elas querem ter menos coisa, ou quando elas... Às vezes é uma desculpa para não investir mais, é porque ela gosta do clean. E realmente tem muitas pessoas que gostam do clean, que gostam do menos. Só que a gente tem que entender que existe uma diferença entre o clean, que foi pensado para ser assim, e aquele lugar que tem menos coisa. O clean, ele não é nem um projeto fácil de fazer, porque ele tem que ter um equilíbrio. Ele, com o mínimo possível de elementos, ele tem que chegar numa composição agradável. Ele tem que ter essa cara de eu quis menos, e não de, aconteceu assim, entrei e tenho meia dúzia de móveis. Quer ver? A gente separou uma imagem aqui. Eu fico olhando para o lado, gente, porque a gente tá com duas telas aqui. Daí eu olho aqui, por exemplo, essa imagem aqui que a gente colocou. Ela é muito diferente da imagem anterior, dessa daqui. Você tem todo um equilíbrio do espaço. Você também está trabalhando com parede branca, você também está trabalhando com pouca cor, você tem um único quadro ali. Mas, de qualquer maneira, a sensação é muito diferente. Não é aquela sensação de de não me interesso. É uma sensação de tenho menos. Isso. E só uma coisa importante para a gente falar aqui, a gente não quer convencer ninguém a sair pintando todas as paredes do apartamento de forma aleatória. Beleza, não é para ser branco, vamos sair pintando. E nem a gente vai falar também que você vai pintar a parede e vai resolver tudo, que de repente seu apartamento estava pelado de uma hora para outra. Nossa, pintamos a parede e vai ficar tudo resolvido e vai ficar maravilhoso. Não é isso. Mas existem técnicas, existem formas de usar a cor a favor da casa, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E, inclusive, como a gente descobriu, né, entre aspas, isso, que era melhor a gente trabalhar com cor do que simplesmente manter as paredes brancas. Quando a gente vai fazer um projeto novo aqui no escritório, a gente procura muita referência, a gente faz uma pesquisa bem extensa com o cliente, então a gente entende o que ele quer e a gente tenta refletir todos esses sonhos, as expectativas que ele tem para o espaço no projeto. Então, quando a gente procura referências, a gente gosta muito de várias referências com paredes brancas. Mas quando a gente ia transformar isso em projeto, era sempre um desafio, né, Gabi? Porque a gente colocava, mexia. Putz, o que está faltando? Por que não está legal esse projeto? E aí a gente entendeu que é muito mais trabalhoso e exige muito mais técnica para você conseguir deixar uma parede branca com vida do que se você usar, por exemplo, o artifício da cor ou outros elementos. Então, foi no nosso dia a dia do escritório aqui que a gente percebeu
que realmente usar a cor era um caminho mais fácil para a gente deixar esses projetos mais aconchegantes. Então, para você que às vezes vai tentar mudar, fazer alguma transformação sozinho no seu apartamento, esse pode ser um grande aliado. Pode ser um quarto caminho. Em decoração, gente, a gente fala de regra, mas nada tem uma regra. Você pode fazer o que você quiser, mas tem algumas coisas que são mais fáceis. E principalmente, tem pontos que para a gente já é muito trabalhoso dentro de um projeto onde a gente esmiuça ele dentro de programas. Agora, imagina para uma pessoa leiga, para uma pessoa comum, do nada chegar naquele resultado usando esse elemento. Então, a gente gosta de passar esses, acho que seria um quarto caminho e falar de algumas coisas assim. E desmistificar essa coisa do neutro não tem erro, do branco não tem erro, para a gente conseguir montar as nossas casas mais certinhos. E daí, qual é o maior benefício da gente não deixar só o branco? A gente sempre fala de só o branco porque a gente usa muito branco. A única coisa que a gente aprendeu aqui a combinar o branco com outras cores. A gente não usa só dele, a gente usa de outras coisas. Também entra aí, tá bom, não vou pintar de branco, vou pintar de um cinzinha claro. Se você pinta de um cinzinha claro todas as paredes sem ter nenhum ponto de contraste, pode acabar dando a mesma sensação. Meio que trocar 6 por meia dúzia, né? O branco, ou o gelo, ou o cinzinha, ou o beijinho, vão acabar tendo o mesmo efeito se você não cuidar, né, dessas paredes e desse contexto da mesma forma que você faria se estivesse com as paredes brancas. Então, só usar um tomzinho não muda muita coisa. Daí, então, se você não pretende super decorar a sua casa no momento, você pode usar disso e misturar. Um exemplo, você tem que fazer... Óbvio que uma hora você vai decorar mais a casa, não significa que você pintou e fechou. Mas... Opa! O que você fez? Deixei só a imagem, eu queria deixar só a gente, porque não tá mais falando daquilo. Aqui. Tudo bem. Mas já vou mostrar a imagem do meu apartamento, que a gente estava falando. O que acontece? Quando eu me mudei, aquela coisa bem vida real, né? Quando eu me mudei, eu não acabei indo para o apartamento, sabia que eu não tinha dinheiro para comprar muita coisa, ainda não tinha muito acervo de decoração e tudo, e eu queria entrar. O que eu fiz? Eu pintei as paredes, eu escolhi 2 tons de cinza, um cinza claro, um cinza escuro, o branco, um azul bem escuro para fazer a minha parede da televisão. Deixa eu passar aqui a imagem até para mostrar. Aqui, que nem eu falei, gente, bem vida real, tem até hack de mesa de plástico quando eu me mudei. Mas, de qualquer maneira, só o fato de eu ter usado esse azul forte, eu trouxe uma presença, eu trouxe, alguém mora aí. Não é mais um imóvel em branco. Porque o branco, na verdade, para o imóvel, o que acontece? A cor está muito relacionada à tua personalidade. Então, por que o branco tem tanta cara de alugado ou de apartamento recém-comprado? Porque é mais fácil você agradar todo mundo. Só que quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada de verdade ninguém. Então, ele é um artifício de venda, mas esse artifício de venda você não precisa ter na sua casa. Na sua casa, você pode sim agora colocar a sua personalidade. Exatamente. Até um dos meus planos, aqui a gente colocou o azul na parede do rack, um cinza mais claro, e na parede oposta ali tem um cinza, uma textura de concreto. Eu pretendo, quando eu tiver toda a minha decoração, ir para o branco. Mas daí eu já tenho a parede vestida e eu volto para o branco, para dar essa leveza que o branco dá. Mas, por enquanto, eu precisava desse impacto para entrar, porque eu tinha muito pouco móvel, eu tinha muito pouco acervo. Uhum. Então, é assim que a gente acabou resolvendo. Certo. E se você falar, não, eu gosto muito de parede branca, eu adoro, acho lindo as referências e eu quero ter parede branca no meu apartamento. O que vai acontecer? Vocês estão falando que deixa com cara de pelado, o que eu faço? Calma, vai ficar tudo bem, não tem problema nenhum deixar paredes brancas, se você gostar muito, se isso faz parte da tua personalidade, se você se sente em casa, em um ambiente que tem paredes brancas. O que acontece só é que o caminho vai ser mais longo e um pouco mais trabalhoso para você conseguir deixar esse espaço realmente com a sua cara. Gente, tá me ligando, desculpa.
deixar esse espaço realmente com a sua cara, deixar ele com cara de casa, deixar ele aconchegante e gostoso. E isso, porque, como a Gabi falou, você vai ter que juntar muitos elementos para compor essa parede. Então, você vai ter que, talvez, fazer uma composição de quadros, ou você vai ter que... Uma coisa muito legal que a gente sempre fala é que a casa evolua junto com você. Então, se você vai fazer uma viagem, você traz uma lembrança, se você passa por uma experiência muito legal, você tem alguma recordação disso, todos esses elementos, eles são peças que você pode usar, sim, na composição da sua casa e para vestir essas paredes, né? Como a gente fala. Então, se você entra num apartamento, ou às vezes está começando sua vida, você ainda não tem toda essa bagagem, né? Porque a gente, enfim, no começo da vida a gente tem uma bagagem ao longo dela que a gente vai juntando cada pedacinho, né? Então, no começo vai ser um pouco mais difícil você deixar essas paredes assim, a não ser que você faça de cara um super investimento, mas a gente nem aconselha, às vezes, ir de cara, tem tanta coisa pra gente mexer na casa, que às vezes é mais legal você, que nem a Gabi comentou, primeiro ela pintou a parede dela de azul, para deixar mais aconchegante, mais gostoso, e depois, quando ela for tendo mais elementos, ela vai voltar para o branco, porque ela gosta muito, e isso é uma opinião particular dela. Então, dá para deixar as paredes brancas, sim, desde que você entenda que existe uma diferença entre parede pelada e parede com vida. Nessa imagem que a gente está mostrando ali, é uma parede que está toda branca, ela tem uma composição de quadros que também tem muitos elementos em branco, né, e um pouco de preto, mas só o fato, tem uma preocupação estética ali, dá pra gente ver, né, que foi colocado uma composição, até as cores dos móveis, a iluminação, tudo tá fazendo parte de um contexto que deixa essa parede não ser apenas uma parede branca, ela não é o elemento principal, ela é o pano de fundo para destacar toda essa decoração que foi colocada na frente. A gente vê ali que mesmo com os elementos brancos, ele traz um volume para cima. Então ele cresce um pouco, ele traz um equilíbrio no visual. Você não deixa aquilo tão... Acho que é pelado mesmo a palavra. Porque às vezes a gente coloca meia dúzia de móveis, fica tudo embaixo, e em cima fica aquela névoa, aquele dia nublado, inteiro branco em cima. Então, a gente tem que trabalhar o branco com esses equilíbrios. Isso. Que é uma coisa, gente, que se você entra num apartamento de cara e não tem já esse acervo, é muito difícil de fazer e você não deve sair que nem um louco tentando preencher isso. Uhum. Porque, às vezes, se você for com o intuito assim, eu preciso comprar coisas para não deixar as paredes brancas. Aí você vai chegar, preciso de um monte de quadro. Daí você vai comprar um monte de coisa aleatória que às vezes nem faz sentido para você, às vezes nem vão combinar um com o outro, ou eles vão combinar entre si os quadros, mas não vão combinar com o restante do seu apartamento. Então, assim, para tudo, planejamento antes, para ações depois. E o jeito mais fácil de você conseguir planejar é você estar ali dentro, já vivenciando o seu espaço, sabendo de que forma que a iluminação entra, onde é o lugar que você mais gosta de ficar, onde que sua planta se adaptou melhor, e depois, quando você tiver tudo no lugar, você vai colocando esses pequenos objetos, essas decorações que vão dando vida para casa. Então, é tudo, a gente gosta de falar tudo com muita calma, não precisa ser rápido, mas você também não precisa morar num apartamento com cara de apartamento alugado logo de cara. A Gabi entrou no apartamento dela, a primeira coisa que ela fez foi pintar. Pintou as paredes, antes de colocar qualquer coisa lá dentro. Eu sabia que no começo eu queria juntar essas coisas devagar, e a gente tava com um monte de coisa no escritório. Eu falei, eu vou fazer isso já vai dar aquele quentinho de chegar em casa. Essa casa é minha. Uhum. Não é o espaço que eu aluguei, que eu comprei. Essa é a minha casa. Quem tem parede azul sou eu. Quem gosta, quem escolheu, fui eu. E não foi para os outros. Isso é uma coisa bem legal da gente pensar. Ó, mais uma imagem que a gente colocou de um espaço inteiro branco e super aconchegante. Mas por quê? Ele tem outros elementos. Ele tem uma questão de contraste da madeira, que dá uma esquentada. Ele tem uma textura. Isso. Esse é um outro elemento que eu ia comentar. Uma forma, então, é você vestir essas paredes. Outra forma é você usar uma textura na parede. Nessas duas imagens, na outra nem tanto, né? Porque a outra estava com bastante elemento que estava fazendo a composição. Apesar dela ter uma textura de tijolinho ali na parede. Agora, essa imagem,
se você for ver, ela é praticamente uma parede branca, que ela tem um elemento ali, mas o grande diferencial dela é que ela tem uma textura, então ela não é uma parede lisa. Acredito que era um apartamento talvez mais antigo, não sei, que ele foi descascado, parece que está no tijolo, e esse tijolo foi pintado por cima de branco. Então, só de ter essa textura, esse movimento, ela já fica mais interessante. Você olha para essa parede ali, você não vê só uma parede branca, você vê uma parede que tem talvez uma história, né? É diferente de você observar. Então, né, aquela primeira imagem que a gente viu ali do Zap com aquelas paredonas brancas e essa aqui. E fora que, como a gente comentou, nada é sozinho. A parede, se essa parede tivesse ali também só branca com a textura, sem mais nada no ambiente, talvez não desse o mesmo aspecto. Então, o conjunto fala por si, e mesmo tendo um único elemento nessa parede, esse um único elemento já deu uma outra cara. Ele faz um balanço, ele traz um contraste para o meio da parede. Ele tem um aspecto todo rústico. De qualquer maneira, que nem a Lara falou, tem muitos elementos. Hoje a gente traz um, porque se a gente discute tudo de uma vez, vocês vão dar um nó na cabeça, e vão paralisar e não vão sair do lugar. Então a gente vai trazendo sempre pontos de divergência, aquelas crenças, a crença do deixa eu deixar neutro, deixa eu deixar branco. Será que realmente é a melhor opção? Então a gente sempre vai tentar trazer, justificar, para que vocês sempre tenham mais segurança em dar um próximo passo, em decidir. O conhecimento é a chave para a gente fazer as coisas sozinho. Então, a gente precisa conhecer para ter segurança em botar em prática. Isso. Outra forma da gente manter as paredes brancas, mas não deixar o ambiente sem graça, é a gente trabalhar com outros elementos, por exemplo, móveis, elementos grandes e que chamem atenção, com cores ou outras tonalidades mais fortes que chamem atenção e destaquem, que a parede fique de fundo e esses elementos, assim, cresçam quando a gente olha, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, veja ali a próxima imagem, Gabi. Nessa imagem, esse é o exemplo de um projeto de uma cliente que a gente estava fazendo. Ela apresentou essa foto do que era o apartamento dela antes, né, da nossa intervenção. E uma coisa que incomodava muito ela, e é muito claro nessa imagem, e que era muito carregado o apartamento, apesar dele estar totalmente vazio. Então, o que ela quis dizer com muito carregado? O chão, ele era de uma madeira bem escura, todos os móveis eram na madeira do mesmo tom, e tudo isso faz com que tenha um peso muito grande na parte de baixo, e na parte de cima você já emenda ali a parede branca com o teto branco e não tem nada ali para cima. Então, esse equilíbrio visual que a gente estava comentando é muito importante. A sala, ela era muito dividida, ela era dividida na parte de cima e na parte de baixo. E dava para ver que aquilo não era proposital, que aquilo aconteceu. E dava essa sensação do tenho móveis. Isso. Então, se a gente voltar nessa outra imagem aqui, a gente tem um piso que ele é um pouco mais claro, que ele junto com a parede fazem um contexto claro, e ele tem um elemento ali cortando, que é essa tábua, né, esse banco de madeira, e aquele elemento lá em cima, tudo isso cria um equilíbrio no visual, diferente daqui que não estava equilibrado. Então, trabalhar com móveis grandes, soltos, fora da parede, que tenham cor e que tragam essa informação é uma opção, mas a gente tem que sempre ter esse cuidado. Exatamente, gente. E daí você pode estar se perguntando, tá, beleza, vou mudar as cores, é difícil mesmo manter as paredes brancas, não estou nesse momento, mas se eu não vou investir em comprar decoração, por que eu investiria meu tempo e meu dinheiro para mudar as paredes, para pintar, ainda mais sendo que meu apartamento é alugado, talvez eu me mude daqui, eu vou estar fazendo um investimento em um lugar que, né, não é meu, então por que eu faria isso? Gabi, me responda. Meu Deus do céu. De verdade, gente, ela é uma das maneiras mais simples de você começar a pensar no seu apartamento. Ele é fácil e é uma das formas mais baratas. Se a gente for pensar na questão de tempo e de desgaste, você tem que decidir uma cor, comprar tinta, chamar um pintor, ou você mesmo pode pintar. Não precisa necessariamente chamar o pintor. Porque aqui também não vai ser um canal super do it yourself e faça tudo na sua casa. Mas tem essa possibilidade, acaba sendo mais barato. Mas não é só essa. Mas você pode pintar,
você pode chamar o pintor e acabou. Você já deu essa primeira mudada na casa. E assim, você foi atrás da tinta, você pintou, pronto, né? Não precisa esperar chegar, não precisa nada, tá pronto. Nessa foto agora, é uma foto do meu quarto, no meu apartamento, que é um apartamento alugado. E eu fiquei bastante tempo com esse quarto, com as paredes todas brancas. Ele tinha o móvel, né, o armário embutido, a cama ali, as duas mesinhas, espelho, tinha tudo. Mas as paredes estavam brancas e toda vez que eu entrava, eu não me sentia confortável nesse espaço. Parecia que eu estava entrando assim, eu ficava até meio... Entrava assim, tipo, putz, deixa eu sentar aqui. Não me sentia bem, não era gostoso estar ali. Então, tanto que eu usava o quarto apenas para dormir, não fazia mais nada no quarto, porque não era confortável. Se queria ler um livro, não ficava ali, não ficava na cama lendo, porque não era gostoso. E que um dia pensei, comprei uma tinta azul, pintei, nem quis pintar a parede inteira, nunca tinha pintado uma parede na vida, coloquei lá a fitinha para dividir, a meia altura. Bonitinha. Todo mundo falava que era super difícil de conseguir fazer a linha retinha, mas enfim, fui na fé e na coragem e pintei. Eu e meu marido, a gente pintou, e o efeito a gente achou que ficou ótimo. Claro, não ficou precioso, porque, né, não sou uma profissional. Se eu tivesse chamado um pintor, com certeza teria ficado melhor, mas assim, tá excelente pro efeito que eu queria. Ele já deixou super mais gostoso. Ele me incentivou a colocar, por exemplo, aquele quadrinho ali. Foi até a Gabi que me deu de presente de Natal. E ele é um quadrinho pequeno, ele tem esse tamanhinho assim. Se eu tivesse colocado ele na mesma posição que ele tá ali, nessa parede toda branca, ele ia ficar completamente perdido e sem contexto. Então, a partir do momento que eu coloquei essa linha, coloquei uma tonalidade na minha parede, né? Criei esse elemento novo para ela, como se fosse uma cabeceira ali. E coloquei esse quadrinho, ele também ganhou um contexto. E o quarto, como um todo, ganhou vida. E daí uma coisa vai puxando a outra, né? Antes eu não tinha as almofadas. Enfim, como a gente falou, do contexto todo. Eu coloquei a tinta, coloquei o quadrinho, pensei, agora umas almofadas iam bem. Fui me animando. Você se anima, exatamente. A cara. Você se anima para mudar, porque ele já dá uma pontinha de vida, e com isso você tem uma outra ideia. Às vezes a gente paralisa e não sabe por onde começar. Então, esse é um bom ponto para você começar, e ele não te pede também pressa para você fazer o resto. Uhum. Ele já dá o start de maneira devagar para que você, no seu tempo, faça as coisas. Porque um quadrinho único não tá ruim ali. Ele tá muito bonitinho. Uhum. Agora, se não tivesse essa meia parede, ele ia ficar perdido. Ele ia pedir mais um, daí você ia comprar com pressa, daí às vezes ia comprar um que você nem gosta tanto, escolher uma moldura, ou ia tirar ele da parede, e daí assim vai. Uhum. E outra coisa também é que, na verdade, a gente escuta muito aqui no escritório. A gente está fazendo a entrevista, né? A gente sempre pergunta sobre cores. Uhum. E aí, qual a sua relação com cores? A gente fala, você gosta, é aberto a usar cores? Não, todo mundo fala, não, prefiro usar o neutro e usar bastante na decoração, porque eu gosto de cor, mas na parede não. Na parede eu quero deixar claro, e daí eu compro almofada, faço tudo com cor. Vamos fazer assim, vamos fazer um fundo neutro, tá? E depois na decoração eu coloco um pouco de cor. Mas aí, gente, tá uma coisa que é um engano geral. O que acontece? É muito mais fácil e infinitamente mais barato você mudar a cor da parede do que você mudar toda a decoração que você enjoou, que você não quer mais. E a decoração, ela tem que ter uma... Não que ela tenha que combinar, a palavra não é combinar, mas ela tem que estar harmônica. Então, às vezes, aquilo que você enjoou de toda a decoração, não foi só daquela almofada. Você enjoou de todos aqueles tons. E daí, para você mudar a cara, você tem que trocar toda a decoração, escolher um por um de novo. Não faz sentido, sendo que você consegue, às vezes, com elementos decorativos um pouco mais neutros, manter eles para sempre mudar a cara da tua casa, colocando tinta na parede. Isso. E outra coisa também que bastante gente fala é, mas depois eu vou ter pintado a parede e na hora de devolver o apartamento, normalmente os proprietários pedem para que seja entregue no branco de novo da forma que foi encontrado. Mas isso
você provavelmente teria que fazer, mesmo se você tivesse mantido a parede branca. Porque você usou, você viveu nesse apartamento e, assim, é difícil não ter nenhuma manchinha, nenhuma sujeirinha, alguma coisa. Você com certeza vai sujar as paredes e você vai ter que pintar de novo. Então, qual vai ser? O gasto vai ser o mesmo, né? O trabalho vai ser o mesmo de você pintar em cima do branco ou você pintar de novo em cima de uma cor ou de um trabalho que você tenha feito. Então, às vezes, pensar, não vou mudar porque depois eu vou ter que devolver assim de novo. Você vai ter que ter esse trabalho, com certeza, quando você for entregar esse apartamento, independente se você pintar ou não. Eu morei em muito apartamento que, antes de começar a pensar assim, porque, gente, não é a faculdade que faz a gente pensar assim, é a gente ralar e querer deixar a casa dos clientes mais bonitas e sempre encontrar o recurso certo para cada um. Eu morei em muito apartamento alugado, com paredes brancas, que no meu passado eu deixei branca e todos eu tive que pintar. Uhum. Então, realmente é uma coisa que vale bastante a pena trocar. Se a tua ideia é economizar nesse final, já vamos contar que você não vai economizar nesse final. E uma coisa que eu estava pensando aqui também, que a gente estava falando do quadrinho ali, eu me casei faz 3 anos. Então, no começo, quando eu me mudei, quando eu fui ter a minha casa, eu não tinha grandes objetos, grandes quadros, obras de arte. Eu tinha muita coisa pequenininha, porque eu gosto muito de viajar e eu gosto de trazer recordações dessas viagens. Só que como eu ainda não tinha minha casa, não conhecia, né, todos os ambientes onde eu poderia colocar alguma coisa, eu sempre optava por trazer coisinhas pequenas. Então, eu tenho muitos quadrinhos, eu tenho cartão postal, eu tenho pequenos objetos, então tudo muito pequeno. E essas coisas pequenas, elas não são fáceis tão fáceis, né, de compor, e elas, igual ali, eu tive que arranjar um jeito de conseguir colocar aquele quadrinho sozinho. Mas, às vezes, se você tem uma parede branca e você coloca 2 quadros ou um quadro enorme, grande, esse quadro já vai valorizar muito. Mas é difícil no começo você já ter coisas assim tão grandes e que vão dar esse efeito. Porque a gente, né, o legal mesmo, assim, sendo recém-casado, se você passou num concurso, mudou de cidade... Foi morar fora do Brasil. Foi morar fora do Brasil. Vai ser difícil você já ter toda essa bagagem, toda essa memória. O legal vai ser você construir isso ao longo do tempo. Então, não se preocupe em ter de cara muitas coisas grandes, porque pode ser que você erre aí e, né, cai entre nós. Não são coisas baratas e que se você errou, você vai descartar. Uma obra de arte é uma coisa enfim, que a gente considera que você tem que ter um sentimento por aquilo tem que ter um significado para você. Então, não se preocupe se você não tem elementos o suficiente para preencher uma parede. Às vezes você pode usar alguma coisa para complementar e você ir montando a sua casa. E gerando esse equilíbrio. Entre a decoração e a pintura. Uhum. Isso é bem legal. E é importante também lembrar que todo mundo erra, não tem problema errar. Esse é o lado mais legal de pintar, que é onde você pode se permitir errar. Uhum. Então, assim, como ele é um elemento fácil e barato de você mudar, é o melhor para você errar. Então, assim, dificilmente a gente acerta de primeira em tudo. A gente vai lapidando isso em todas as coisas da vida. Vai começar a fazer um esporte. Você começa a se preocupar mais, sei lá, com as suas roupas, com os seus estilos. Quando você começa a ter consciência, você começa errando. Então, você sempre vai lapidando isso. E é o lugar que você pode... Hoje eu vou querer minha parede azul. Uma hora talvez você canse a parede azul. Eu quero a parede verde. Uma hora talvez você... É fácil, é rápido. Você muda muito, muito facilmente isso. E não precisa, você pode contratar o pintor, mas você não necessariamente precisa contratar um prestador de serviço. Se te der a louca, você vai no domingo fazer isso. Uhum. Então, ele é muito... Esse é um ponto muito legal, é onde você pode se permitir errar. E uma dica legal também é você ir começando aos poucos. Então, vai pintar a parede, não precisa sair pintando a casa inteira. Escolhe uma parede, pinta um pedaço, faz um teste, vê como que você se sente com aquela cor. É mais fácil se você não gostou mudar uma parede do que ter que mudar tudo. Então, você não precisa sair pintando tudo de uma vez, você pode fazer isso aos poucos e pode também se permitir, né? Tentar uma cor aqui, tentar não o samba do crioulo doido, né? Sempre pensar no contexto,
não pensar em um elemento pontual, mas no efeito que isso vai ter no todo, mas ficar tranquilo. A nossa casa é um lugar para a gente se sentir bem, para a gente fazer esses testes e ir descobrindo. Isso é muito gostoso, que a gente cresça junto com a nossa casa, que a gente descubra coisas novas dentro da nossa casa, e isso é muito legal. Mas tá, você decidiu pintar, a gente falou um monte aqui. E quando que deve pintar? O melhor dos cenários é pintar antes de se mudar. É você decidir a cor antes de se mudar, porque você tem um apartamento mais livre, você pode fazer mais sujeira. Então, você pinta antes de se mudar. Mas isso não é um impeditivo, gente. Se você tá morando no apartamento, puxa os móveis para o meio da sala, cobre com uma lona e pinta. Ou se tem algum móvel planejado, você coloca uma fita crepe ali no móvel planejado e faz o arremate em volta do móvel. Não vai tirar as coisas da parede para pintar. Não pode ser um impeditivo você ter entrado no apartamento para você pintar. E outra coisa bem importante para a gente falar, que na verdade renderia um vídeo inteiro novo, que inclusive a gente pode falar sobre isso também, é sobre cores. Então, existe um mundo para ser falado. Meu Deus. Sobre cores e sobre como você escolher a melhor cor e tudo, mas para não deixar isso passar em branco, aqui nesse vídeo sobre paredes brancas, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas de como escolher as cores. A gente acabou se empolgando aqui na conversa e esqueceu de passar as imagens, né? Esse aí, só voltando um pouquinho, é um outro exemplo de um ambiente que não tem nada de elementos. Que tá pelado, mas não tá. Existe uma diferença muito clara entre essa imagem e aquela lá do começo do anúncio do Zap. Então, assim, tem uma preocupação, né? Desde a escolha do modelo dos móveis, da cor ali das cadeiras, tudo, mas a parede, ela está sendo um fundo que está compondo junto com esses elementos. Se a gente for tentar pensar essa imagem sem essa meia parede, porque fora a gente ter as cores que dão esse efeito, a gente tem os efeitos de pintura, que daí também os truques que a gente pode gerar com a pintura, o movimento que uma meia parede pode gerar. Ó, nessa imagem tá meia parede branca. Na do quarto da Lari, também. Você não precisa mudar tudo. Você muda um pouco. E isso, às vezes, dá mais efeito do que pintar o apartamento inteiro de cinza. Não vou deixar o branco, então vou fazer um cinzinha bem clarinho e tudo. Às vezes, dá mais efeito você trabalhar com contraste do que você trabalhar com um tomzinho inteiro. Isso. Mas vamos voltar para cores. Gabi falou do cinzinha. Nada contra cinza também, assim como a gente gosta muito. Nada contra branco, inclusive adoramos. Nossa sala é cinza e branca, mas para você ousar um pouquinho e às vezes conseguir esse contraste, esse movimento, esse equilíbrio que a gente comentou, talvez você usar os tons neutros, cinza, bege, mas em sobretons acaba dando um efeito bastante legal. Nessa imagem, vamos pensar se fosse tudo branco ali. O efeito que teria, né, de valorização dessa mesa de jantar, desse ambiente, e até deixar mais aconchegante, seria bastante diferente se a gente não tivesse o cinza ali, que mesmo sendo uma cor fria, mesmo sendo uma cor neutra, ela deixa esse ambiente com certeza mais aconchegante do que se tivesse tudo só no branco. Ela deu um movimento para o espaço. Isso. Sempre lembrando dessa forma que tá aí. Se fosse tudo no branco e a parede tivesse mais informação, ou se tivesse outros elementos compondo, poderia ficar muito bom esse espaço com a parede branca também. Então, sempre lembrar, né, que existe a diferença de paredes brancas, porque são brancas, e paredes peladas, porque não foi pensado nelas. Aqui também um outro exemplo de como a gente pode usar o neutro, né, o cinza, num ambiente e deixar ele com outro aspecto, uma outra carinha, fica gostoso ali, aquele cantinho ali parece que abraça, né, por ter uma tonalidade diferente. Isso é bastante legal. Estou falando muito bastante. Uma outra coisa que dá para usar também são cores escuras. Fala um pouco aí, Gabi. Que foi o que eu acabei usando na minha sala, para dar aquela presença. O tom escuro, ele pode deixar o ambiente mais sóbrio, ele fecha um pouco o ambiente, então os tons claros eles abrem, eles deixam maiores os ambientes, os tons escuros eles fecham um pouco. Se você acaba pintando todas as paredes de escuro,
pode deixar o ambiente muito menor. Então, aqui nessa imagem foi usado um azul marinho e ele dá muita... Apesar de ele deixar mais sóbrio e fechar um pouco, ele dá muita personalidade para o espaço. Ele muda aquele espaço, ele deixa mais pessoal. E aí é interessante que isso esteja condizente com a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa super solar, se você adora coisas muito claras, se você só usa roupas claras, se você ama dias de sol e você vai lá e pinta a sua parede de azul marinho, provavelmente você não vai se sentir muito bem dentro da sua casa. Então, isso tem que falar muito sobre você, sobre sua personalidade, para você se sentir bem naquele espaço. Mas tons escuros, tem que tomar cuidado com esses aspectos de fechar o ambiente e tudo, mas se você gosta, se você está disposto, fica um resultado muito legal, como esse que está na imagem, que está super gostoso e aconchegante. Esse aqui, agora os tons vibrantes. Quando a gente fala de cor, eu tenho certeza que as pessoas pensam nisso. Então, a gente fala, você gosta de cor? Eu não gosto de amarelo, eu não gosto de azul, ou eu gosto de rosa pink. E tem que tomar bastante cuidado. O que acontece? O tom vibrante, ele é um tom um pouco mais cansativo e ele remete um pouco ao infantil. Então, o vibrante, a gente tem que tomar cuidado com isso, particularmente, aí é uma coisa nossa, a gente não gosta muito e é um tom difícil de trabalhar. Difícil de trabalhar para que ele não remeta ao infantil e para que dure não precisa durar muito tempo, mas para que ele não fique muito cansativo, muito estridente no espaço. Então, o rosa pink, o turquesa, o gema, o amarelo gema, eles ficam muito vivos, mas daí as pessoas têm medo, porque já aconteceu, já teve até um tempo em que usava muitos tons vibrantes, e hoje as pessoas têm um pouco de medo da cor, acho que por isso. Mas a gente tem uma maneira, essa é uma dica sensacional, maravilhosa, para você usar as cores que você gosta, de uma maneira que fica mais elegante e mais leve, um pouco. Ó, vamos colocar, acho que a próxima imagem já tá, né? Aqui, isso. Então, se você gosta de azul, você não precisa usar aquele azul Tiffany que, né, realmente... Não vou falar que é duvidoso, mas, enfim... Pro meu gosto pessoal, por exemplo, eu iria me cansar muito facilmente. Eu acho lindo esse azul, mas na parede eu acho difícil de usar. Para uma sala, por exemplo, para um quarto de criança, para algum lugar temático, beleza. Mas olha a diferença daquela imagem para essa. Fora os elementos, claro, tem uma diferença de composição estética ali e aqui, mas só esse azul, ele é mais tranquilo. Se a gente for olhar só o tom da parede. E o que aconteceu aqui? Essa cor é uma cor mais opaca, ela é uma cor com uma saturação um pouco menor. A saturação é quando você diminui um pouco o nível de cor. Quando a gente vai, sei lá, arrumar uma foto num desses editores de fotos, se você diminui toda a saturação, ela fica preta e branca. Então, o que é a ideia? Ele é um azul menos saturado, ele é um azul um pouco mais opaco, com fundo um pouco mais cinza, e isso deixa ele bem mais elegante. E mais aconchegante. Mais também, aconchegante, né? E menos cansativo. Parece que ele lembra um pouco mais de um azul natural, assim. Isso. E a outra opção é você usar tons mais claros na mesma cor, né? Então, se você tem um azul, você pode usar um azul mais claro, mais tranquilo, que ele vai deixar o ambiente mais leve e vai ser mais fácil de você usar do que você usar um tom vibrante. E ainda assim a gente gosta, mesmo no mais claro, que ele fique um pouco mais opaco. Porque às vezes um tom vibrante só mais claro, ele vai para o bebê. Ele sai daquela conotação um pouco infantil e vai para uma conotação um pouco bebê. Agora, quando você diminui de novo a saturação, você deixa aquela cor suave. Você tem que tomar esse cuidado. E... Enfim, se você gostou de tudo que a gente falou, se fez sentido para você, se você está se perguntando, como que eu começo, o que eu faço para pintar uma parede, estou com medo, a nossa dica é escolha um ambiente e uma parede para você testar. Normalmente na sala, as paredes da TV ou da sala onde está a mesa de jantar
são as melhores paredes para você conseguir fazer uma intervenção assim. Então, a nossa dica é escolha uma dessas paredes e faça um teste. Sem nunca esquecer de fazer... Primeira coisa é teste, gente. Fazer o teste de cor. Então, se você vai lá na loja, tem a cartela, né, com todas as cores, você escolhe uma. Às vezes, essa cor, quando você aplica na sua parede, por conta da luminosidade, por conta do fundo da parede, né, a cor que já estava nessa parede, a cor pode ser alterada. Então, a gente sempre recomenda, compra uma latinha de 1 litro, faz um teste, vê se você gosta, se era aquilo mesmo que você queria, aquela cor que você imaginou, e aí sim você compra o restante, ou... E se não for, compra outro teste. Eu acho que a última vez que a gente testou no cliente, a gente comprou 5 ou 6 testes de tinta. Antes até de mostrar para ela, para chegar assim numa paleta que a gente queria, que a gente achava que entrava bem. Uhum. A primeira coisa é fazer teste. Isso que a Lari falou de escolher a parede é um dos pontos que a gente pode pegar. A gente pode escolher as paredes únicas, trabalhar com uma parede do chão ao teto. Tem 2 maneiras, acho que são as mais simples da gente trabalhar a cor, que é a parede única, você escolher ou parede da TV, ou uma parede distante, ou a parede mais comprida, e a outra é você trabalhar com algum efeito, como a meia parede. Mas isso a gente conversa mais no outro vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e deixem dicas, comentários aqui pra gente do que vocês acharam e do que vocês gostariam de ver. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, conta aqui pra gente se você já pensou em mudar alguma coisa na sua casa. Se ficar com alguma dúvida também, dá pra mandar pra gente, a gente vai responder. E é isso aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo.